Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a breve história do cubo mágico, ou também a breve cronologia. Eu estou planejando fazer um vídeo que vai ser um mini especial sobre por que o cubo mágico é um objeto tão fantástico. E aí, estudando para fazer esse especial, eu vou trazer as informações aqui para vocês, contando uma rápida cronologia da história do cubo. Existe um livro chamado Cubed, The Puzzle of Us All, escrito pelo próprio Erno Rubik. Nesse livro ele conta a história da vida dele, né, desde a infância, e dá maiores informações das inspirações que ele teve para criar aqui o cubo. Primeira informação importante que você tem que saber é que o pai do Erno Rubik trabalhava sendo designer de peças de avião. E o pai dele desenvolveu várias patentes nessa área. Então o Erno Rubik ele cresceu em um ambiente de desenho técnico. Ele entendia o processo de registrar uma patente, de inventar uma ideia, digamos assim, né? Dois exemplos importantes que ele dá no livro dele, de objetos que ele usou de inspiração para criar o cubo mágico, foram o Sixteen Puzzle e outro chamado Pentomino. Sixteen Puzzle, vou deixar uma foto aqui. Ele nada mais é do que um joguinho que você tem que organizar os números em uma sequência de 1 a 15, se eu não me engano, e tem aquele espacinho vazio. E existe um outro brinquedo chamado Pentomino. O Pentomino nada mais é do que uma espécie de Tetris do mundo físico, né, do mundo real, que você tem que também organizar as peças. Só que diferente do Tetris, onde as peças são formadas por blocos de 4 quadradinhos, no Pentomino elas são formadas por blocos de 5 quadradinhos. E aí você consegue reorganizar essas peças para formar imagens. É tipo um Tangram. Você já ouviu esse Tangram? Que é uma espécie de brinquedo também que surgiu na China há muito tempo atrás, que você consegue organizar e reorganizar as figuras para formar várias imagens. Então olha só. Você deve saber também que o Erno Rubik ele se formou em arquitetura e assim que ele saiu da faculdade ele já conseguiu se tornar um professor de arquitetura. Então soma tudo isso, né? Uma pessoa que era um arquiteto, que cresceu em um ambiente de desenvolvimento de patentes e que era apaixonado aqui por esses brinquedos em forma de puzzle, né? O Sixteen Puzzle e o Pentomino. É importante também destacar que quando o Erno Rubik estava criando o primeiro cubo mágico, aquele de madeira, ele não estava tentando criar um brinquedo. Ele estava tentando criar um objeto para explicar conceitos de arquitetura e também de movimentação espacial, de movimentação de peças para os seus alunos. Vamos lá, ó. O primeiro ano importante aqui é 1974, que o Erno Rubik inventa o cubo. Mas como eu disse anteriormente, lá desde a infância do Erno Rubik já foram plantadas algumas sementinhas para ele ter essa ideia, né? Então ele não era uma pessoa normal que acordou um dia e criou o cubo mágico. Foi todo um processo de desenvolvimento ao longo do tempo. Muito provavelmente ele já devia estar tentando criar esse cubo antes de 1974, mas a data que a gente pode cravar, onde ele teve um protótipo funcional, cubo mágico de madeira, foi em 1974. E aí em 1974 ele já começou a vender o cubo e ficou rico? Negativo. Ele ficou aperfeiçoando a ideia e em 1975 ele registrou a patente do cubo. Depois de ter registrado aqui a patente da sua invenção, ele foi atrás de diversas empresas para tentar viabilizar a produção e a venda. Até aqui, até esse ano na história, o Erno Rubik não era uma pessoa rica. Para você conseguir produzir e viabilizar a venda de cubos, precisa de dinheiro. Os cubos eles não vão se criar sozinhos. Então ou o Erno Rubik ia ficar lá na oficina dele com serra e com madeira, criando cubo por cubo de madeira para tentar vender, o que seria algo absurdo, ou ele precisaria ir atrás de investimento para tentar desenvolver um cubo de plástico que consiga ser produzido e vendido a um preço justo para ele conseguir ter lucro. Então olha só, de 1975 até 1977 ele tenta vender essa ideia e em 1977 ele consegue a parceria aqui de uma empresa chamada Ideal Toys para vender o cubo mágico inicialmente na Hungria. O Erno Rubik desenvolveu o protótipo do cubo mágico na cidade de Budapeste, que é a capital da Hungria, e, consequentemente, a Hungria foi o primeiro país que teve aqui as vendas do cubo mágico. Nessa época, a Hungria fazia parte da União Soviética, então era um país bem fechado, né, e muito difícil de você conseguir vender uma ideia nova, digamos assim, porque não era um país que incentivava muito o empreendedorismo, né, da mesma forma que o Brasil. Então, em 1977...
ele consegue viabilizar a produção do cubo mágico e começam a ser vendidos e faz um relativo sucesso. Pessoal, uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar, vou adicionar aqui na edição, é que em 1977 não foi fundada a empresa Rubix. A empresa Rubix, que leva o nome do criador do cubo mágico, foi fundada bem depois. A primeira empresa que produziu o cubo mágico é chamada Ideal Toys. Inclusive eu nem sei se essa empresa existe até hoje. O ano de fundação da Rubix é uma incógnita. Já busquei essa informação, não encontrei. Se por acaso você souber, eu vou pedir para você deixar aí na descrição. Tô tentando falar com o próprio Erno Rubik desde outubro de 2020, mas eu não consigo. Se você tem o e-mail do Erno Rubik ou o WhatsApp dele, vou pedir para você também deixar aí na descrição. Aí a gente pergunta direto para ele e ele sana essa dúvida, beleza? Mas a primeira empresa era a Ideal Toys, que produzia outros brinquedos, não era uma empresa de cubo. Mas sucesso mesmo só foi fazer em 1980. Em que, além do cubo mágico ser vendido para a Europa, ele também foi vendido para o mundo inteiro. Então, olha só, foram 6 anos da invenção do cubo mágico até ele conseguir ser vendido no mundo. O primeiro campeonato de cubo mágico só foi acontecer em 1982. E aí o campeão foi o Min Tai com um tempo de 22 segundos. Ó, 22 segundos é quase o meu PB. Se eu conseguisse voltar no tempo, ó, pode ser que eu conseguiria ser campeão aqui de um campeonato. Esse campeonato também aconteceu em Budapeste, na Hungria. Outra informação importante é que o segundo campeonato só foi acontecer em 2003. Ó. Teve um hiato aí, deixa eu ver se cabe aqui, cabe, de 21 anos do primeiro campeonato para o segundo campeonato ocorrer. E por que então, que se o cubo mágico fez tanto sucesso, por que em 1983 não teve um outro campeonato? Bom, eu acredito que foi mesmo por falta de dinheiro. Para você organizar um campeonato não é tão simples assim. Para organizar qualquer coisa na sua vida, custa dinheiro, e quem que vai ser o responsável por ficar custeando esses campeonatos? Se você colocar uma taxa muito alta, ninguém participa. E aí, de toda forma, de 2003 em diante, com a popularização aí do cubo, passaram a existir outros campeonatos, mas até hoje não existem campeonatos com premiações em dinheiro, e atualmente eles estão paralisados aí por causa dessa pandemia de coronavírus que parece durar para sempre. Bom, conseguiu aprender algo de útil aí com esse vídeo? Conseguiu entender a cronologia da invenção do cubo mágico até os primeiros campeonatos? De toda forma, o que a gente pode aprender com isso, além da PLL do caso F, que eu fiz no começo do vídeo e eu acho que você nem percebeu? A gente pode aprender com isso que tudo nessa vida leva tempo para se tornar uma ideia viável. Vamos supor que o Erno Rubik já tivesse inventado o cubo e tivesse desistido logo aqui. Ó, foram 3 anos de muito sacrifício e tenho certeza que foi de muito trabalho para ele conseguir viabilizar aqui a produção. Outra coisa que a gente pode aprender: o primeiro cubo mágico ele era de madeira. E os cubos atualmente são de plástico. Ou seja, não necessariamente a sua primeira invenção vai ser o produto finalizado. Outra coisa, o cubo mágico de madeira, as peças de quinas aqui, elas eram chanfradas. Nos cubos atuais não, eles são como se fosse um cubo perfeito. E o que a gente pode aprender com isso? Tudo nessa vida pode ser aperfeiçoado e melhorado. E se você pegar um cubo da Rubix, você vai ver que ele é totalmente travado e totalmente barulhento. Tenho certeza que o primeiro cubo mágico aqui de plástico, desenvolvido em 1977, ó, ele não tinha esse sistema de torpedo, ó, redondinho aqui, tá vendo? Então hoje em dia, ó, os cubos deslizam, que é uma beleza. Tá vendo? Nem precisa. Esse aqui nem tá lubrificado, mas ele já desliza. Pega um cubo dessa época aqui pra você ver se ele vai se movimentar assim. Beleza? Bom, curtiu o vídeo? Vou pedir pra você deixar aqui o dislike nesse vídeo, me xingar aqui nos comentários. Sugestões para futuros temas aí, pode deixar aqui também. Falou e até a próxima.